Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo para esse nosso novo episódio do nosso podcast. Aqui a gente sempre aborda os temas mais importantes da neurologia e principalmente da neurologia vascular. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai abordar um artigo que ele foi publicado online no dia 12 de abril de 2022 no Journal of Neurointerventional Surgery, o famoso JENIS. O título do artigo é o Benefit of Successful Reperfusion Achieved by Endovascular Thrombectomy for Patients with Ischemic Stroke and Moderate Pre-Stroke Disability, Ranking 3, Results from the Mr. Cream Registry. Então perceba, a gente vai discutir nesse artigo a indicação da trombectomia mecânica nos pacientes com ranking de 3, analisando o registro do Mr. Clean. Então lembre, para você continuar acompanhando, lembre de ir lá e nos seguir no Instagram, @neuroradio_Igor Pagiola. Lá a gente discute muitos temas importantes da neurologia vascular e também o nosso canal do YouTube, o Igor Pagiola, e lá também tem vários vídeos interessantes que a gente aborda a neurologia vascular, a neuroradiologia intervencionista. Então vamos lá, vamos começar a discutir um pouquinho desse artigo muito interessante que pode começar a mudar também alguns dogmas da neurologia vascular. Primeira coisa, nós já sabemos que vários ensaios randomizados provaram o benefício do tratamento endovascular por AVC isquêmico agudo. Mas a gente também sabe que a dependência funcional, o ranking, foi um critério de exclusão na maioria dos ensaios. E assim sendo, as diretrizes atuais restringem as recomendações para o tratamento endovascular para os pacientes com a pontuação no ranking scale, na escala de incapacidade, de 0 a 1. Entretanto, a gente sabe que na prática clínica, muitos pacientes com ranking de 0 a 2 também são oferecidos rotineiramente o tratamento endovascular. E a gente sabe que a maioria das evidências do tratamento endovascular para pacientes com ranking de 3 a 5, ranking alto, foram coletados de estudos observacionais. E nesse estudo que foi publicado no Journal of Neurointerventional Surgery, os pacientes dependentes com toda a gama de dependência de ranking 3 a 5 foram incluídos e comparados com pacientes independentes previamente. E é claro, mostraram que os pacientes que tinham um ranking de 0 a 2 tiveram um melhor desfecho daqueles pacientes com ranking de 3 a 5. Isso foi visto em outros trabalhos, né? E a interpretabilidade clínica desses achados é um pouco limitada pelo fato dos pacientes no grupo de ranking 3 a 5 eles sendo extremamente heterogêneos. E o grupo comparado foi com um ranking AVC, por exemplo. Se a gente comparar esses pacientes com ranking de 3, é muito diferente de um ranking 5. Lembrando então essa grande variabilidade da interpretação. E, além disso, se a gente for comparar os resultados dos pacientes que têm incapacidade e comparar eles com os pacientes sem incapacidade, vai dizer pouco sobre o tratamento endovascular no grupo com ranking elevado. Então, a gente não deve comparar aqueles pacientes com ranking 0 a 1 com ranking de 3 a 5, que foi o que mostrou esses trabalhos que já foram publicados. E o que esse trabalho publicado 12 de abril online de 2022 ele quis fazer? Ele mostrou que não está muito claro se os resultados dos pacientes com ranking de 3 melhoraria com a obtenção de uma reperfusão completa, ou seja, um TICI, Expanded TICI, maior que 2B no tratamento endovascular. E sabendo como que a próprio tratamento endovascular nem sempre ela é bem sucedida. Então a gente pode comparar os resultados com a obtenção de reperfusão bem sucedida com a reperfusão mal sucedida nos pacientes com ranking alto. E isso configurou esse trabalho que a gente vai discutir agora. Então o objetivo foi investigar o benefício da reperfusão bem sucedida nos pacientes levados para o tratamento endovascular com ranking moderado, ranking de 3. E também tentou explorar essa associação diferente das diferentes causas de dependência funcional no desfecho
clínica. Então a ideia desse trabalho foi comparar os pacientes com ranking 3 e ver qual paciente teve um tratamento endovascular bem sucedido, TICI maior ou igual, Expanded TICI maior que 2B, daqueles que não tiveram reperfusão bem sucedida. Então essa que foi a grande comparação. Então foi avaliado os pacientes do registro do Mr. Clean. Todos os pacientes colocados nessa observação, nesse estudo observacional foi de AVC de circulação anterior, com oclusão da carótida M1, M2, A1 e A2, até 6 horas do início dos sintomas. E é claro, todos os pacientes avaliados foram aqueles pacientes com ranking prévio de 3. E qual foi o desfecho que foi avaliado nesse trabalho? O desfecho principal foi o ranking de 0 a 3 em 90 dias após o tratamento endovascular. Ou seja, aquele paciente que teve um retorno à linha de base do paciente, um ranking 3 prévio, que era o paciente prévio, e a melhora funcional. Alguns pacientes tiveram a melhora do ranking, que previamente era 3, para menor do que 3. Quais foram os resultados então vistos nesse trabalho? Mais de 3.000 pacientes foram avaliados, 5,6% desses pacientes, desses 3.000 pacientes, ao redor de 204 pacientes, tinham um ranking de 3. 12 pacientes tinham uma causa temporária para o ranking 3 e eles foram excluídos desse estudo que nós estamos comentando aqui. A idade mediana dele foi de 80 anos e 62% dos pacientes tinham uma oclusão de M1, segmento M1 da artéria cerebral média. 27%, se a gente for olhar a causa da incapacidade prévia, tinham como causa do ranking 3 um AVC prévio. 19% paciente com patologia cardiopulmonar e 3% com problemas osteomusculares. 7% outros distúrbios neurológicos e demência foi o causador do ranking de 3. E a reperfusão, lembrando, a reperfusão ela foi comparada à reperfusão então a reperfusão bem sucedida, o Expanded TICI 2B ou maior, então sempre maior que 2B, e esses pacientes que tiveram o tratamento endovascular bem sucedido atingiram melhor ranking entre 0 e 3 em 26%, comparado contra 19% que não tiveram uma recanalização bem sucedida, ou seja, o grupo tratado via endovascular de ranking 3 tiveram maior chance de ter um ranking de 0 a 3 pós um tratamento endovascular bem sucedido. Lembrando que isso não teve significância estatística. Lembrando também, se a gente for comparar a mortalidade, os pacientes que tiveram o tratamento endovascular bem sucedido do ranking 3 prévio, eles tiveram menor mortalidade, 64% versus 49%, ou seja, o tratamento endovascular bem sucedido, mesmo nesses pacientes com ranking prévio de 3, diminuiu a mortalidade. A hemorragia não teve diferença nos dois grupos. Lembrando que o ranking de 0 a 3 ele foi alcançado mais frequentemente nos pacientes com reperfusão bem sucedida, um odds ratio de 2,9. E o que a gente pode pensar então desse estudo? Nós devemos saber que a reperfusão bem sucedida naqueles pacientes que tiveram um ranking 3 pré-AVC foi associado a maior chance de retorno ao estado funcional basal, ou melhor, e além disso, teve uma menor mortalidade e menor deterioração no seu estado funcional se a gente comparar com a reperfusão sem sucesso. Se a gente olhar também alguns outros dados desse trabalho, ele vai mostrar que 1/5 dos pacientes tratados com reperfusão com sucesso, o Expanded TICI maior que 2B, conseguiu voltar ao seu estado funcional ranking 3 prévio, ou seja, a terapia de reperfusão bem sucedida voltou o paciente ao seu estado funcional prévio. E quase 1/10 desses pacientes que tinham ranking 3, que tiveram recanalização bem sucedida, melhoraram o seu ranking para 0 ou 2. E aí surge uma discussão muito interessante nesse artigo. Ele pode falar que a classificação do ranking 3 na fase aguda foi feita errada.
Então, na fase aguda do AVC, às vezes é difícil a gente classificar o ranking desse paciente. Então, teve até um trabalho que mostrou uma classificação errada de ranking na fase aguda em até 33,6%. Então, perceba a dificuldade de classificar o ranking desses pacientes. Então, qual a grande conclusão que a gente pode chegar desse trabalho? Embora os pacientes com ranking 3 compreendam um grupo muito heterogêneo em relação à causa da sua incapacidade, nós vimos, pode ser um AVC prévio, pode ser uma patologia cardiopulmonar, pode ser uma patologia osteomuscular, pode ser um distúrbio neurológico não AVC, por exemplo, demência. Então, é um grupo extremamente heterogêneo. Foi observado resultados favoráveis quando a reperfusão foi alcançada, reperfusão bem sucedida. Quando a gente fala em reperfusão bem sucedida, nós estamos falando do expanded tissue maior ou igual a 2B no tratamento endovascular. Então, isso pode sugerir que o tratamento endovascular pode ser benéfico nos pacientes com ranking pré-AVC de 3. Apesar disso, nós necessitamos de dados randomizados para confirmar essa observação. Então perceba, mais um estudo que sai agora em abril de 2022, mostrando que a neurologia vascular e a neuroradiologia intervencionista vem quebrando paradigmas, e talvez esse seja um novo paradigma que nós iremos quebrar nos próximos anos. Eu não sei o que você acha, mas os pacientes com ranking alto, ranking moderado 3, pode se beneficiar de uma recanalização bem sucedida, expanded tissue maior ou igual a 2B. E aí, o que você acha? Será que nós devemos indicar ou não os pacientes com ranking de 3 para o tratamento endovascular, aqueles que têm oclusão de grande vaso? Eu não sei, mas aparentemente surge aí uma luz no fim do túnel que o tratamento endovascular possa ser benéfico também para os pacientes com ranking de 3. Tudo isso a gente vai descobrir nos próximos anos, se isso realmente é benéfico ou não. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no nosso podcast. Espero que você tenha aproveitado. E lembre sempre de ir lá, comentar, curtir, compartilhar as nossas postagens no nosso Instagram, @neuroradio _Igor Pagiola, e manda para mim lá um direct falando, será que você você acredita que nós iremos indicar ou não os pacientes com ranking 3 o tratamento endovascular? Um grande abraço, fique com Deus.